Olá pessoal, em continuidade à nossa aula de metrologia, a gente vai falar sobre micrômetro, tipos e usos, tá? Então, estou disponibilizando o material didático, que é esse, e videoaulas práticas, tá? Estou gravando essa daqui para fazer alguns comentários dos pontos fundamentais, aí como foi da última vez que a gente viu com o paquímetro, certo? Então, deem uma lida aí para... Então, o nosso foco aqui é o uso, né? Do paquímetro. Ok? Então, isso que eu quero mostrar a vocês. Então, aqui, leiam, né, a questão da origem, né, é um mecanismo aí, desenvolvido pelo Palmer. Ele tem como base no seu funcionamento um parafuso, né, uma parte fixa. Então, a partir desse giro, desse passo aí, é que é feita a medição, né? Ok? Aqui temos as diversas partes do paquímetro, do micrômetro, desculpa. Tá? Então, o fuso aqui, que é a parte que se movimenta, né? Então, nós temos o fuso, aqui é o batente, ele é fixo. Tem essa parte aqui que é a de apoio das mãos, é o isolante térmico, é por aqui que deve ser segurado. Então, uma das mãos deve apoiar aqui, ou então existe um suporte próprio para a utilização de micrômetro, que ele apoia nessa parte. E aqui a catraca, onde é acionado pode ser acionado também aqui pelo tambor. Ele tem uma parte com uma estria, né, que é aderente para colocar a mão, né. E aí, quando encosta, deve-se utilizar a catraca, que a catraca ele é um mecanismo aqui que é para não pressionar a peça que está sendo medida. Então, você gira. Você pode girar direto pela catraca, né, até porque quando essa parte móvel, que é o fuso, encontrar a peça aqui e você acionar a catraca, quando encostar ele não vai pressionar a peça, ele vai simplesmente girar. A catraca vai girar louca fazendo aquele barulhinho, trá, trá, trá. Tá? Isso aí indica que já é o suficiente para você poder fazer a leitura aqui na medição. Tá? Se você girar por aqui, pelo tambor, por essa parte, que pode girar, tem que ter o cuidado quando chegar próximo que girar pela catraca. Né? Porque se você pressionar a peça aqui, então pode dar um problema aqui nesse mecanismo, né, do micrômetro, ou então você amassar a peça aqui, né, dependendo do tipo de material que você está medindo aí. Aqui tem uma trava, né, que tem aquela mesma função do micrômetro. O micrômetro tem um parafuso, o paquímetro tem um parafusozinho, né, em cima. O micrômetro ele tem uma trava aqui que é para você fez a medição, quer travar aqui para ele não se movimentar, você aciona a trava e ele fica parado numa determinada medida que se queira, né? Normalmente, então, o micrômetro, nessa parte aqui, ó, ou então às vezes aqui, né, esse aqui é da Mitutoyo, a marca Mitutoyo, ele vem a faixa de medição, observe aqui, que é o que a gente está vendo nesse, de 0 a 25 milímetros. Então, é outra coisa que eu chamo a atenção, os micrômetros são de 25 em 25 milímetros, a faixa de medição deles. Nesse caso aqui, está apresentando a faixa de medição e está apresentando a resolução do instrumento. Então, esse conceito de resolução você não pode esquecer nunca mais, tá? Então, a resolução é de 0,01 milímetros ali. É a menor medida que esse instrumento vai identificar. E aqui é a faixa que ele mede, então ele mede de 0 a 25 milímetros. E aí, como eu falei, como ele tem uma característica própria do micrômetro, que é isso, ele é de 25 a 25. Então, a próxima faixa, por exemplo, é de 25 a 50. Então, ele não, o micrômetro de 25 a 50 não mede abaixo de 25, né? Então, ele é próprio para medir acima de 25. Se você vai medir abaixo, tem que usar um de 0 a 25. Né? Ok? Então, normalmente esse que é maior que 0, as pontas aqui elas não se encostam. Existe um calibrador chamado, que ele é colocado no espaço aqui para você poder zerar ele aqui, zerar o micrômetro. Né?
Então existe uma hastezinha aqui para encostar o fuso, para fazer o zero aqui, tá? Então aqui, ó, a descrição das várias partes, tá? Então, isso aqui, obviamente, você não vai decorar, mas o que é importante é identificar os pontos e a utilização dele. Mas dei uma lida aqui nessa parte. Então, as características, a capacidade de medição, aí já falei sobre a capacidade de medição, essa questão do... Ele chama de capacidade de medição aqui, o termo mais correto é faixa de medição, tá? Que é a capacidade também, então. Mas a gente usa mais na metrologia faixa de medição. Eu expliquei o que é faixa de medição, é aquela faixa que o instrumento mede. A resolução também já expliquei. Então, o micrômetro, então, diferenciando o micrômetro aí do paquímetro, ele é um instrumento que ele tem uma resolução melhor, digamos assim. Uma resolução melhor, uma resolução menor. Ou seja, vai medir uma medida menor, né? Então, existem micrômetros aí de 1/100º de milímetro, 0,01, e de 0,01 ainda de 1 micro, né? Ou 1 milésimo de milímetro, tá? 0,001 milímetro. Então, não há paquímetros com essa resolução. A gente viu a menor resolução do paquímetro é de 0,02, né, milímetros, é a menor do paquímetro. O micrômetro já é um instrumento com a resolução melhor. Então, existe o centesimal e existe o milesimal. Tá? E eles têm uma diferença construtiva aqui na medição que a gente vai ver no próximo vídeo, que vai falar aí sobre como é que faz a medição, tá? Então aqui é o zero dele, ó, o zero dele. Então, ó, ele tem uma parte fixa aqui de medição. Nem está aparecendo porque está no zero, né? Então, conforme você vai girando ele aqui, ele vai o tambor móvel aqui, ele vai se distanciando, né? E aí vai aparecendo os números que estão aqui, conforme vai recuando a haste móvel aqui. Depois a gente vai ver como é que faz a medição. Aqui os tipos, né? Então tem esse paquímetro, esse micrômetro que é de profundidade, igualzinho o paquímetro, né? Então ele tem esse apoio e aí ele mede a profundidade através da haste dele aqui que vai descendo. Um arco, ó, outro tipo de micrômetro que tem essa parte grande, normalmente para colocar a peça aqui dentro, né? Um espaço maior para que essa peça passe, já que esse aqui, ó, que a gente viu, ó, vai ter um espaço limitado aqui. Eu não posso colocar uma peça aqui para medir nesse ponto, que aqui não dá o espaço. Né? Então, em algumas situações, vai ser utilizado esses que são diferentes. Engrenagem, então, é muito comum esse tipo de medição de engrenagem utilizando esse tipo de micrômetro que tem as hastes, né? Na ponta aqui, ele tem esses discos aqui, ó. Né? Apoiar no dente das engrenagens para fazer a medição das engrenagens, a distância mesmo. Medição de rosca, então tem esse paquímetro, esse micrômetro próprio aí, ó. Observe o detalhe aqui, como é que ele tem as pontas, como é que é? Adaptadas, né? Para encaixar na rosca aqui, ó, de um lado e do outro, para fazer a medição da rosca. Esse que tem o apoio em V também, ó, tem um apoio em V aqui, ó. Então, esse tem um apoio em V alguns tipos de peças são triangulares ou que apresentam essa característica aqui, como é o caso desse macho aqui de Roscar, está mostrando, né? Ou fresas também, que ele tem 3 apoios, né? Ou 5 apoios. Então, ele tem um formato triangular, normalmente as peças são medidas por esse tipo de... O outro tipo de micrômetro é esse aqui, ó, de parede de tubos. Ele tem esse formato aqui, ó. E ele é para medir nesse formato. Então, o tubo vai medir a espessura do tubo, apoia ele aqui, ó, e ele vai fazer a medição, certo? Então, aí
O contador mecânico, eu particularmente nunca vi um mecânico desse, um contador mecânico, tá? Eu já vi o analógico, que é aquele que a gente viu, esse aqui, ó, né? E é importante vocês aprenderem a medir. E o digital, que é o mais utilizado na indústria, esse aqui, é o digital, tá? Eletrônico. Observe que ele também tem a parte analógica aqui, está mostrando, mas a medição está mostrando aqui, então evita aquele erro, né, do paquímetro, mesmo que eu falei, a mesma situação que eu falei do paquímetro, você tem que ficar olhando nessa escala, porque ela é pequena realmente e precisa de ter uma vista boa para analisar. Sem falar que às vezes demanda um tempo maior para medir, para olhar, né, para confirmar que se é aquilo mesmo. O erro de paralaxe pode existir também, se de medição, dependendo do ângulo que você está no instrumento. Esse aqui não, aqui você é um mostrador, então fica simplificada a verificação da medida. Tá? Esse é o mais utilizado, então, digital. Aí aqui, então, temos o exercício referente a essa parte, as partes, só ir lá em cima aí, preencher. E algumas perguntas de marcar simples. Vocês devem fazer esse exercício, também vou colocar aí para vocês fazerem esse exercício, ok? Aí o exercício, então essa foi a primeira parte, tá? Sobre paquímetros. Assistam os vídeos práticos também. Bons estudos.